pela garra leonina, por cada volta por cima e pelo sangue que não desanima. Pelo orgulho dessa torcida, de quem veste essa camisa. Pelo amor de quem vai ao campo agora e de quem tá no campo celeste. Pelo que faz da gente o maior do Nordeste. Pela razão pra viver que você me dá. Pelo que foi, pelo que é e pelo que sempre será. Pelo clube que sempre se supera. Pelo nosso grito de guerra, eu te pergunto. Pelo esporte nada? Pelo esporte tudo. Pelo esporte todos. Começa agora o maior desfile de notícias do rádio esportivo de Pernambuco e de todo o Brasil, aqui no Bola Rolando. E já tem bola rolando para o esporte. Alô, João Vitor. Alô, Edinaldo Santos, boa noite para você, um abraço aos amigos ligados aqui no Bola Rolando. Bom, esporte rebaixado depois de 5 anos na Série A do Campeonato Brasileiro. E acho que desses últimos rebaixamentos do esporte, principalmente desses 3 da era pontos corridos, foi o que a diretoria mais teve participação. Eu não vou dizer a atual diretoria, eu vou dizer a direção no geral, né? Porque foi todo mundo. Foram 3 diretorias nessa temporada, foram 4 técnicos nessa temporada e principalmente quem tem que assumir a culpa principal, né, é o Arnaldo Barros, atual presidente, que é quem comandou toda essa situação vexatória do esporte em 2018, né? Olha, o que ocorre, minha gente, é o seguinte, nós tivemos agora, né, apenas... A realidade do futebol pernambucano é triste nesse momento. Nós tivemos agora apenas um clube na Série B, que é o Esporte Clube do Recife, nada mais que o esporte. 2 clubes na Série C. Na Série D, um monte de clube que eu não lembro bem quais são os times que vão ficar na Série D do campeonato. E outra parte do nosso futebol fica hibernando, né? São aqueles clubes que não fazem absolutamente nada durante o ano e esses clubes terminam hibernando o ano todo. Então vejam a situação de Pernambuco. Você tem Sport na B, você tem Santa e Náutico na C, você tem outros clubes que eu não lembro agora na Série D, e você tem aqueles clubes que ficam o ano todo sem fazer absolutamente nada, esperando única e exclusivamente o campeonato pernambucano. E é duro a gente imaginar que nós somos ultrapassados pelo Ceará, nós somos ultrapassados por Alagoas, nós somos ultrapassados pela Bahia. Ceará hoje é a grande força do futebol nordestino. Sem dúvida. Nós somos ultrapassados por Alagoas, Ceará e também pela Bahia. Não é? Então, minha gente, esse futebol merece onde está por causa dos erros. Esse futebol não poderia ir muito longe, não. Exatamente por tantos erros de gestão que nós tivemos. Tem uma questão que eu escutava sempre. Não, porque eu... Mas deixa eu só lembrar um detalhe aqui, João. Eu acho que até seria injusto se o esporte, por exemplo, permanecesse na Série A, com tantos erros, com os sucessivos erros que nós tivemos nessas administrações recentes do Esporte Clube do Recife. Eu pontuei aqui alguma coisa. Por exemplo, o time foi uma prova incontestável de ter sido mal dirigido nessas 2 gestões. Foi muito mal dirigido. Na gestão de João Humberto Martorelli, na gestão principalmente agora de Arnaldo Barros, que foi um desastre. Ele destruiu financeiramente o Esporte Clube do Recife. Nós tivemos, minha gente, 4 treinadores em apenas uma temporada. 4 treinadores em apenas uma temporada. 3 pediram para sair. Ainda tem isso, né? 3 desses 4 pediram para sair. Ainda tem isso, não suportaram. Só o Milton não pediu para sair. Saíram chiando, inclusive chiando do Esporte Clube do Recife. O esporte gastou muito mais do que deveria, está mais do que provado que exageraram, passaram da conta, ultrapassaram todos os limites possíveis e imagináveis, entendeu? Então tem uma hora, minha gente, os deuses do futebol até que protegem, mas tem hora que os deuses não protegem mais, porque os erros são absurdos, ultrapassam todo e qualquer limite. Quem não lembra de contratações absurdas como Marco Gonzalez, como Lênis, como Wallace, não sei das quantas, era o Wallace o quê? Rodney Wallace, como Túlio de Melo, Maicon, tinha um tal de Vinícius que eu não lembro o nome dele. Vinícius Araújo. Então foi uma série de equívocos. Essa fera hoje está no Vasco. Pois é, foi uma série de equívocos, uma série de erros, uma folha de pagamento que ultrapassava os 5 milhões de reais. Jogadores foram acostumados a receber 300, 400 mil por mês. Quando a gente dizia aqui que era um exagero, diziam que não. Aliás, as pessoas costumavam dizer que nós éramos pessimistas,
Porque criticar agora é muito bom. Depois do acontecido é muito bom. Mas a gente vem, quem acompanha aqui o Bola Rolando sabe, que a gente vem se posicionando contra essa administração há muito tempo, por esses exageros, por esses erros, pelas folhas que ele vinha pagando, pelos jogadores que vinha contratando. Depois nós éramos os coveiros do futebol, os pessimistas do futebol. Utilizávamos o microfone aqui para alertar, minha gente. Alerta que veio de todas as partes. Alerta que veio já na época de João Humberto Martorelli, do próprio Luciano Bivar, que tinha colocado essa administração como uma administração temerária, porque já naquele tempo eles estavam gastando mais do que tinha. Então, o que nós estamos vendo aí nessa desclassificação do esporte, nesse rebaixamento do esporte, não é uma crônica de uma morte anunciada. São várias crônicas de mortes anunciadas em função de todos esses erros que nós estamos tendo. Prejuízo agora é muito grande, porque você vai sair de um orçamento de 40 milhões para apenas 8 milhões. Um orçamento que você chega a pegar num desastre financeiro que Arnaldo Barros está deixando esse time do Esporte Clube do Recife, esse clube chamado Esporte Clube do Recife. O patrimônio está um desastre, muito mal cuidado, a gestão muito mal cuidada. Então não poderia ter outra coisa não poderia ter outro caminho não. O caminho do rebaixamento era claro, era óbvio. Então seria até injustiça, com tantos erros, o esporte continuar na primeira divisão. É lamentável que a gente tenha chegado a um momento como esse. Lamentavelmente. Só um detalhe, Edinaldo, em relação a todo esse caos que o esporte vive hoje, político, financeiro, estrutural, os jogadores e os funcionários, que há 4 meses não recebem salários. Os jogadores ontem venceram o jogo na última partida, ainda deixaram o esporte dependendo dos outros, né? Porque a parte deles fizeram, sim, jogaram e correram. Claro que a gente vai falar aqui de jogadores que não foram bem. É óbvio, quando o time está recebendo, quando o time não está, os jogadores vão mal também. É óbvio que isso vai acontecer porque ninguém é perfeito. Agora, mesmo com as limitações, os jogadores com todos esses sofrimentos aí continuaram jogando. Os funcionários não faltaram trabalho. Tem que se reconhecer, né, a dignidade desse plantel. É um plantel limitado. O próprio Milton, com a motivação do elenco, o elenco brigou até os 45 do segundo tempo do jogo de Chapecó. Você sabia que até agora Milton não viu a cor e dinheiro do esporte, né? Ninguém viu, né? Ninguém viu. Ninguém, que eu digo, ele, Jair, Marcão, os que chegaram por último, né? Minha gente, isso até alguns anos atrás era impensável, o esporte chegar a um momento como esse. 4 meses de salários atrasados, funcionários estão chegando a quase 5, né? Há quase 5 meses, fizeram uma vaquinha para adquirir cestas básicas para destinar aos funcionários do Esporte Clube do Recife. Isso era impensável há bem pouco tempo. Isso é a demonstração inequívoca de que essa administração destruiu o esporte financeiramente. O esporte entra num clima de falência. Se não recuperar isso, vai ser complicado. Aí você tem agora uma eleição e a pergunta é: quem vai conseguir retirar o esporte dessa situação? Quem vai conseguir retirar o esporte dessa situação? É uma pergunta que precisa ser feita a essas alturas em clima de eleição. E eu fico imaginando aqui, João, e até lembrando, que há bem pouco tempo o Conselho Deliberativo do Esporte Clube do Recife impediu a realização de uma Assembleia Geral que era exatamente para abrir a caixa preta dessa administração, que era exatamente para ir fundo aos problemas financeiros. O Conselho Deliberativo resolveu impedir a realização de uma Assembleia que, se acontece lá atrás, talvez a situação não estivesse tão ruim, tão calamitosa como está agora. As contas da atual gestão, inclusive, foram aprovadas, né? No Conselho. Pois é, passa com a maior facilidade, né? É sempre assim, você tem... O caos político do esporte não é de agora. Para você ver Você tem, por exemplo... O presidente do Conselho Deliberativo... O balanço mostrou, João, você tocou no assunto importante. O balanço mostrou um déficit de 20 milhões... O esporte gastou quase 80 milhões no seu orçamento e o Conselho vai lá e aprova isso com todas as honras e glórias. O presidente do Conselho renunciou. Pois é. A crise do esporte não é só no campo, é financeira, é política, é uma crise gigantesca que o esporte está passando hoje. Exatamente. E que não vai ser fácil sair dela. E nós é que somos os perseguidores, os pessimistas, porque não adianta ficar falando aqui em blá 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 quando os problemas estão acontecendo. É preciso mostrar os problemas até para alertar, para que alguém chegue e resolva antes que o desastre aconteça. Não resolveram, muito pelo contrário, ampliaram esses problemas e o desastre aí. Passou um tsunami na Ilha do Retiro. E eu nem, como falei há pouco, só para fechar esse raciocínio que eu estava falando em relação aos jogadores, nem vou pegar pesado na parte dos jogadores e funcionários e comissão, justamente por conta disso. Até porque, se a gente for olhar o nível do time, é um time ruim.
Mas comparado a outros que estão também nessa situação de briga, Corinthians, Ceará, não tem muita diferença não, é tudo mesmo nível fraco, né? Nível técnico. Tudo mesmo nível fraco. Agora, caiu demais. O que podia ser feito para que a motivação fosse maior, para que o empenho fosse maior, enfim, a questão externa poderia ser muito mais tranquila, porque o Sport, mesmo com toda essa pressão, os jogadores conseguiram fazer toda essa chance do Sport buscar permanecer, porque o Sport conseguiu vencer o jogo ontem. Agora, e o que é mais lamentável, que fica pro final de tudo... E muita gente alertou, né? O Luxemburgo alertou lá atrás, o Nelsinho Batista alertou esse ano. Não, e você está falando aí em nomes que o Sport, na verdade, estava contratando para manter aquela história de grifes. O Sport não tinha condição para aquilo, João. O Sport já estava numa situação financeira complicada. Não, mas precisamos ter grifes. Aí traz Falcão, daqui a pouco traz Valdemar não. Não, Valdemar é brincadeira. Oswaldo Oliveira, como é? Oswaldo Oliveira, Luxemburgo, me ajuda aí, Marcelo. Luxemburgo, né? O negócio era ter grife, o negócio era gastar o dinheiro que o time não tinha mais. Uma administração ineficiente, incompetente e arrogante, que colocou Pernambuco abaixo de tudo. Nós somos maiores do que Pernambuco, somos muito maiores do que Pernambuco. Impressionante a arrogância dessa administração. Você tocou no ponto, Ednaldo, e falou a palavra-chave para essa gestão, e me parece não ser algo só do Arnaldo em si. Ele foi muito arrogante, inclusive na campanha, né, para a sua candidatura, falou nesse tom aí, né, de que o Sport não cabia aqui, que queria rivalizar com o Corinthians e Flamengo, que a briga dele era com aqueles clubes grandes e tal. E a gente sabe que não é. Eu acho que a arrogância parece que entranhada no clube. O Sport tem que parar com isso, deixar essa arrogância de lado, cair na real que o time hoje é um time que deve como os outros, tem problemas como os outros, é a Série B como outros, e que agora tem que se refazer, se remontar, né? E vai ser um pepino pro próximo presidente. Pegar um clube dividido politicamente, sem recurso e sem jogador. Ok, João? Ok, tudo só começará a ser definido dia 18, né? Quando vai acontecer